Capítulo 22. O ponto de órgão. Parágrafo 62. Quando, no curso de uma obra de música, nós modulamos para tão longe da tonalidade principal que uma mera cadência prolongada não é mais suficiente para dar à tonalidade principal sua significância original, nós empregamos o chamado ponto de órgão, ou pedal. O pedal de um órgão é um arranjo para a reprodução das notas mais graves e consiste em um tipo de teclado que é tocado com os pés. Esta forma harmônica nada mais é do que um maior desenvolvimento da cadência ordinária do primeiro grupo. Esta cadência do primeiro grupo dá a sensação de um fechamento, consistindo nos 3 acordes mais importantes da tonalidade: tônica, subdominante e dominante, e portanto exaurindo as possibilidades da tonalidade inteira. Ainda assim, ela não, como nós dissemos, é suficiente para restabelecer a tonalidade principal, após numerosas modulações para outras tonalidades terem acontecido. Para realizarmos isto, nós devemos prolongar as últimas notas do baixo na cadência ordinária e erigir nelas diversas harmonias na tonalidade principal não encontradas na cadência, ou mesmo harmonias pertencendo diretamente à tonalidade vizinhas. A cadência propriamente dita consiste no mesmo que antes, em dominante e tônica, enquanto seu efeito é grandemente intensificado por estes acordes em harmonia com a nota do baixo. Um ponto de órgão, então, pode ser construído 1 na dominante, 2 na tônica. Parágrafo 63. No ponto de órgão na dominante poderão ocorrer, além de harmonias na tonalidade principal, modulações para a tonalidade da dominante, equivalente ao segundo grau e ocorrendo em sua maioria em menor, e a subdominante. O ponto de órgão na dominante, sendo meramente um prolongamento da cadência ordinária, deve ser introduzido pelo acorde de 6/4 da tríade tônica e fechado com a tríade no quinto grau ou pelo acorde de sétima dominante. Em menor, o ponto de órgão ocorre mais raramente. Ele contém um grande número de modulações e muito frequentemente fecha com a tríade maior. As modulações permissíveis são determinadas pelas mesmas considerações em menor como em maior, com exceção de que a tonalidade da dominante é em maior e a tonalidade da subdominante é em menor. Conforme o baixo de um ponto de órgão mantém-se estacionário, restam, em escrita a 4 vozes, apenas 3 vozes para os acordes. O tenor não deve, no entanto, assumir o caráter de um baixo, mas deve conservar o movimento tranquilo de uma voz interna. Em tríades, a quinta é a melhor a ser omitida. Parágrafo 64. No ponto de órgão na tônica, nós podemos modular para dominante, majoritariamente em menor, para subdominante ou para subdominante da subdominante. Isto é dizer, para a tonalidade que se encontra um tom inteiro abaixo da tonalidade principal. Em menor, as modulações mantêm-se as mesmas, com a exceção da subdominante normalmente ser usada menor. O ponto de órgão na dominante é frequentemente seguido pelo de tônica.
Nota: a escrita das formações de acordes surgindo no curso de um ponto de órgão é tão complicada que ela é apenas, nos casos mais raros, sequer empreendida. No baixo figurado de partituras antigas, nós frequentemente encontramos apenas uma nota de órgão sob a qual estão escritas as palavras tasto solo. O ponto de órgão na tônica frequentemente termina no chamado fechamento plagal, ou eclesiástico. Exercícios. Pratique a construção de pontos de órgão, especialmente em maior. Também escreva modulações de passagem, fechando-as com pontos de órgão na dominante e na tônica. Parágrafo 65. Ainda que o ponto de órgão tenha sua origem na cadência prolongada, e então normalmente ocorre no fechamento de uma composição, ele também é encontrado no começo ou no meio de uma obra musical. Na maioria destes casos, o ponto de órgão é erigido na tônica e é de curta duração. O primeiro e último acordes destes pontos de órgão devem harmonizar com o baixo. Parágrafo 66. O ponto de órgão, ou pedal, pertence, como seu nome implica, propriamente à voz baixo. Ainda assim, nós encontramos uma formação harmônica similar nas vozes superiores, construída, como antes, em um tom prolongado e chamado de ponto de órgão. Aqui também podem ocorrer em outras vozes acordes que não estão em harmonia com este tom, mas apenas onde a condição de vozes seja fluente e de grau em grau. O primeiro e último acordes devem harmonizar com a nota prolongada. Parágrafo 67. Finalmente, há o ponto de órgão erigido em ambas tônica e dominante ao mesmo tempo. Este é muito empregado em peças de caráter pastoral. Nós desejamos meramente tornar o pupilo familiarizado com os pontos de órgão nos parágrafos 66 e 67. Ele não deve tentar fazer uso deles nos seus exercícios. O primeiro desses pontos de órgão demanda mais experiência e habilidade em condução de vozes do que pode ser esperado de um principiante, enquanto o último ocorre apenas em composições operáticas e sinfônicas.